Bom dia, paz Deus, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Aqui com vocês o historiador, irmão Itamar Coutinho. Venho aqui novamente para falar num tema com vocês, novamente sobre o rebatismo. Vamos tocar então nesse assunto do rebatismo. Qual seria a posição final do irmão Franciscon? Realmente em vários assuntos ele auxiliou bastante, ele teve aí vários pensamentos e depois ele foi mudando. A questão do batismo, desde o seu batismo até o fim da sua vida, ele permaneceu nesse mesmo pensamento. Então nós vamos fazer essas considerações, falar sobre isso. Alguém até usou o irmão Léo Alves sobre essa questão aí. O irmão Léo Alves é um historiador aí que eu dou nota 10 para ele. É uma pessoa fantástica, maravilhosa, uma pessoa compromissada com a verdade, né? E se vocês perguntarem por Léo Alves, essas pessoas que tiverem contato com ele ou conseguirem o contato com ele, vocês vão ver que o irmão Léo Alves vai mostrar e vai dizer para vocês também que o irmão Luiz Franciscon ele se mantém com seu pensamento sobre o batismo até o fim da sua vida. Ele era contra o rebatismo, não era favorável. E eu mostrei para vocês no vídeo anterior uma carta de 1976, onde o irmão Vitório Angre deixa claro a posição do irmão Luiz Franciscon nesse quesito do rebatismo. Ele deixa claro a forma batismal que o irmão Franciscon batizou e também ele deixa bem claro a posição do irmão Franciscon sobre o rebatismo. Irmão Paulo de Carvalho, paz Deus, Deus te abençoe. Temos também aqui o irmão lá na Itália, Deus te abençoe, meu irmão querido, lá na Itália. Paz Deus e Deus abençoe os demais irmãos também. Tenham um ótimo domingo todos. Queridos irmãos, primeiramente vamos à luz da palavra de Deus. Vamos na luz da palavra de Deus. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz sobre o batismo. Então vamos pegar vocês peguem as vossas Bíblias. Eu gostaria que os irmãos lessem o livro de Romanos no versículo 5. Então abram as vossas Bíblias em Romanos no capítulo 6 e o versículo de número 4, perdão. Romanos 6, versículo 4. Então, vamos ler aqui o que diz a palavra de Deus em Romanos. Romanos 6, versículo 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que com Cristo ressuscitasse dos mortos pela glória do Pai. Assim, andamos nós também em novidade de vida. Queridos irmãos, quando você vai imergir, ali tem um simbolismo da morte. Você está sendo sepultado. Então ali está simbolizando que você morreu com Cristo e você agora reviveu com Cristo. É um ato. Cristo morreu apenas uma vez. Foi crucificado apenas uma vez. Então o batismo é único, é um só. Cristo não morreu várias vezes. Agora nós vamos pegar e batizar várias vezes. Aí quer dizer, a palavra de Deus fala que se nós estamos batizando várias vezes, nós estamos tornando a crucificar Cristo novamente. E a palavra de Deus aqui, ela é bem clara no que diz. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que com Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, meus queridos irmãos, a palavra de Deus aqui está bem clara. O batismo, ali ele remete ao sepultamento. E quando nós revivemos, ali simboliza a ressurreição de Cristo. Bom, então agora nós vamos lá para o livro de Efésios. Gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de Efésios, 4 de Efésios, no versículo 5.
Então, à luz da palavra de Deus, agora nós vamos lá em 4 de Efésios, no versículo 5. Um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Está claro aqui em Efésios. Um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Então não carece de você se rebatizar para servir a Deus na igreja X, A, B, D. Você tem que ser batizado de acordo com a palavra que Cristo ordenou em Mateus 28. Ali for a forma batismal que o próprio Cristo, ressurreto, ressuscitado, ele diz aos apóstolos: é-me dado, portanto, no céu todo o poder, no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o mandamento que está ali, que Cristo deu. Não existe outra forma, não existe outro mandamento nas Escrituras Sagradas onde se fala, que Cristo deixou bem claro ali em Mateus 28, sobre essa questão do batismo. Irmã Iliane, lá da Itália, paz Deus, minha irmã, Deus te abençoe. Então os irmãos meditem aí em Efésios, em Romanos, e se nós for ler à luz da palavra de Deus, nós vamos ficar o dia inteiro aqui, nós vamos achar muitas fontes mostrando que é apenas um único batismo, uma única fé. Fé na igreja A, na igreja B, cuidado, cuidado, porque é idolatria. Dizer que a única fé verdadeira é a minha igreja, é a tua igreja, é a igreja A, B. Você dizer que a única igreja verdadeira é aquela, cuidado, isso daí é idolatria. Para começo, igrejas são pessoas, somos nós somos igreja. Denominações são apenas lugares lá que nós nos confraternizamos, vamos lá congregar, mas ela não salva ninguém. Quem salva é Jesus Cristo. Nós temos que ter a fé em Jesus Cristo. Precisamos atentar para a palavra de Deus e precisamos buscar o conhecimento nas Escrituras Sagradas para nós não sermos enganados. Então, antes que alguém queira te rebatizar novamente, vá consultar a palavra de Deus e veja o que ela diz. Que é uma só fé. E aonde essa fé? Em Jesus Cristo. Há um só Senhor. Então esse Senhor é o nosso Criador, é o nosso Pai Celestial. Não tem nada a achar que... Então, você tem que batizar em outra fé. Quer dizer, então você está negando a fé em Jesus Cristo. Ah, não está batizado de acordo com a fé. Se você não está... Olha, você foi batizado em Mateus, segundo Mateus 28, né? Você batizou de acordo com o ensinamento de Jesus Cristo. Se alguém questionar esta forma, te anunciando um outro evangelho, essa pessoa é maldita, diz a palavra de Deus. É anátema, né? Está trazendo um outro evangelho, está trazendo um outro ensinamento. Cristo deixou o ensinamento claro em 28 de Mateus. Ide por todo mundo, ensinai as nações batizando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qualquer outro evangelho que te apresentarem, que te anunciarem, quer dizer, que seja um anátema, que seja um maldito. Estão te apresentando uma outra coisa. Fica o que Cristo ensinou aos apóstolos. Cristo ensinou ali bem categoricamente, né? Bom, depois disso, eu quero mandar aqui um abraço para o irmão Sidney. Paz de Deus, irmão Sidney, lá de Maringá. Eu já mostrei essa carta, mas eu vou mostrar novamente. Carta de 1976, aonde o irmão Vitório Angre, aqui ele relata, que o irmão Frascon já tinha falecido. E aqui ele está relatando a posição do irmão Frascon sobre o rebatismo. Que o Frascon era contrário. Que o Franciscon ele foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas que o irmão Frascon dava testemunho de um cristão. Que a sua vida mostrava que ele era um servo de Deus. E que ele nunca quis ser rebatizado e não ensinava o rebatismo. Aqui o irmão Vitório Angre ele está chamando a atenção do irmão Nicolas Luciani, lá na Itália. Esse irmão é um irmão brasileiro, é um cooperador, que ele pede para ir para a Itália para anunciar o evangelho lá na Itália. Quando ele chega na Itália, ele encontra as igrejas lá que teve origem no irmão Franciscon. E aí ele vê que o batismo é diferente do Brasil. Pois é claro, o Brasil mudou em 62 a forma batismal. Quando ele encontra esses irmãos da Itália, ele quer pregar o rebatismo para esses irmãos da Itália. Já de imediato os irmãos da Itália escrevem para o Brasil e falam lá, pera lá, o irmão Francisco ensina uma forma batismal para nós. Ensina as coisas que na Itália. Agora vocês vêm do Brasil trazer uma nova doutrina para nós? Vocês vêm trazer um novo ensinamento para nós? Aí o irmão Vitório manda essa carta esclarecendo e deixando bem claro
né? Que isso aqui foi um assunto que o Brasil tomou, o Brasil mudou, mas não tinha nada a ver com a figura do Franciscão. Não tinha nada a ver com ele. Certo, meus irmãos? Se vocês pegam os artigos de fé do Inário Antigo, tá lá que a forma batismal é somente em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em 62 eles mudaram essa forma. Quer dizer, anulando a primeira forma. Mas espera lá, se você vai anular a primeira fórmula, todos os que foram batizados na fórmula errada deveriam ser rebatizados. Mas não, eles agora entendem que tem que ser batizado numa forma diferente, mas eles mesmos não são batizados nessa forma que eles estão ensinando. Eles tinham que ser o exemplo, eles primeiro tinham que se rebatizar para daí dar uma forma batismal. Ah, o batismo na outra forma não tem validade. Pois então, que validade e que autoridade eles tinham para batizar, sendo que eles foram batizados numa forma errada, como eles falam. Eu já vou mostrar aqui o artigo original para vocês, onde fala do batismo. Só um pouquinho, meus irmãos. Tá aqui, ó. Inário original antigo, onde ele diz que eles creem no batismo conforme o mandamento do Senhor Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está aqui no Inário Antigo. Foi dessa maneira que o irmão Franciscão foi batizado. Irmão José Pereira, lá de Apucarana, meu irmão, um grande abraço, paz de Deus para você. Queridos irmãos, então, vejamos bem, uma só fé não é a fé da igreja A, igreja B, igreja C, seja lá qual for. Uma só fé em Jesus Cristo, uma só fé em Deus. Não é uma só fé numa denominação, é em Jesus Cristo. Então é um só batismo, uma só fé, um só Senhor. Não existe vários batismos. Cristo, ele morreu apenas uma vez. E nós, no batismo, somos sepultados e somos ressuscitados, né? No simbolismo. Simbolizando a morte de Cristo e a sua ressurreição. Batismo não salva ninguém. O que salva é você crer em Jesus Cristo de todo o teu coração. O primeiro passo é você crer, né? O primeiro passo é você crer. Aí você pega e mostra sua fé pública para todos e você batiza. Temos que cumprir o mandamento do batismo? Temos. Mas se Deus quiser salvar sem batismo, Ele salva. Ele salvou o ladrão da cruz. Então, Deus escreve certo por linhas tortas. Nós não vamos questionar Deus. Ele salva quem Ele quiser salvar. Então nós não somos dono de Deus, não somos dono da obra de Deus. Ele salva quem Ele quiser salvar. Agora, você impor que para você fazer parte da minha igreja você precisa rebatizar novamente, isso é heresia, é idolatria, é pecado. É pecado. A luz da palavra de Deus é pecado. Cuidado, não caiam nessa armadilha de rebatismo. Vão buscar conhecimento nas Escrituras Sagradas, vão buscar o conhecimento da palavra de Deus, e vocês vão achar. Porventura, que batismo Jesus foi batizado? Que nos deu exemplo. Foi no batismo de João. Ah, o batismo de João não era válido. E por que Cristo não batizou novamente para dar exemplo para nós então? Você tinha que ter rebatido. Como eu já falei lá atrás. Por que os apóstolos não batizaram novamente? João, Pedro, Paulo. Aonde está escrito nas Escrituras que João, Pedro, Paulo batizaram novamente? Segundo uma nova fórmula. Quando eles expõem ali que cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo, estava dizendo sobre a autoridade de Jesus Cristo. Quando você abre o batismo, damos início a esse santo batismo de louvores a Deus, em nome do Senhor Jesus, tudo o que está se decorrendo ali está sob o nome do Senhor Jesus. Não carece em tudo eu falar em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus vamos cantar um hino. Em nome do Senhor Jesus vamos orar. Em nome do Senhor Jesus vamos cantar outro hino. Você já pensou se tudo você vai colocar? Não se coloca em tudo. Mas tudo o que está acontecendo naquele batismo, tudo o que está acontecendo ali, está sob o nome do Senhor Jesus. Não carece a repetir a cada momento, a cada instante. Já pensou? Em nome do Senhor Jesus, glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus, aleluia.
Não se tem isso, irmãos. Tudo que está ali está no nome do Senhor Jesus. Certo? Bom, se o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo está errado e as pessoas não vão alcançar salvação por isso, aqui nessa carta está escrito que o Franciscão foi batizado dessa forma, quer dizer que então o próprio Franciscão não entrará no céu. Certo? Então o Franciscão não vai entrar no céu. Porque o Franciscão foi batizado somente em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, coitadinho do Franciscão. Trouxe a anunciação do Evangelho no Brasil, mas não vai entrar no céu porque não foi batizado de acordo à fé e à doutrina de uma igreja X. É lamentável. Lamentável uma coisa dessa, uma coisa gritante, um erro gritante desse. E como eu já falei, os anciões que inventaram essa moda não rebatizaram, mas começaram a rebatizar. Eles, para dar exemplo do que eles imaginavam que agora estava certo, deveriam ser rebatizados para começo de conversa. Se estava errado, quer dizer, o batismo deles estava nulo. E como é que eles vão batizar uma pessoa sendo que o batismo deles está nulo? Então, é bem complicado. É bem complicado. Uma pessoa, então, que não tem autoridade para fazer um novo batismo, segundo eles, que estava errado, eles não estavam batizados de acordo com o que eles imaginavam. Como é que agora eles começam a anunciar um novo batismo? Quer dizer, uma nova doutrina, um outro evangelho. Eles começam a anunciar ali um outro evangelho, não o evangelho de Cristo. Então, tomemos bastante cuidado. O irmão Jorge Cury, quando ele está na Itália, que ele vai pregar rebatismo lá na Itália, não foi em 70 que alguém soprou por ali, 70? Não foi em 70 não, foi na década de 2000, foi de 2000 para frente aí, tá? Então, em 76 é a Carta do Vitório. E recentemente, a igreja em questão aí que estamos falando, ela uniu com uma igreja lá na Itália, e ganhou até um prédio grande, e aquelas pessoas daquela igreja lá não faziam parte da fé e doutrina deles, e não foram rebatizados. Agora não faz muito tempo não. Vocês já devem ter visto fotos, vídeo, até tem o irmão Atílio lá, né? Não foi batizado segundo a fé e a doutrina que eles pregam. Mas porque eles ganharam o prédio, eles aceitaram que viesse como irmão. Quando tem benefício para eles, pode vir que tá tudo certinho. Só que aqui no Brasil fala, encontremos um grupo lá que era do tempo do irmão Franciscão. Não, aquele grupo ali pertence à igreja dos Santíssimos, dos Zacardianes, que a sede deles é em Roma. Pesquisa na internet aí sobre Zacardiani, igreja dos Santíssimos, vocês vão ver que é uma doutrina mais rígida. As irmãs lá não podem andar de bicicleta, as irmãs lá não podem dirigir, as irmãs não podem fazer faculdade, as irmãs desse povo lá tem muita restrição para elas, para os irmãos não podem servir o exército. É uma doutrina mais rígida, não é a mesma doutrina. Mas eles não foram rebatizados, segundo a fé e a doutrina da igreja em questão, que prega o rebatismo. Mas como trouxe benefício para eles, eles acabaram unindo com essa igreja. Bom, outra questão, alguém anunciou por aí que o irmão Luiz Franciscão mudando a sua forma de pensar e mudando o rebatismo. É mentira. Franciscão manda uma carta em 61, sim, mas não se tange sobre rebatismo. Nesse livro aqui, é um livro que traz documentos, traz ata, traz muitas coisas. É uma série bem completa. São uma série de 5 livros, essa série aqui. E aqui eu trago aqui os ensinamentos, trago os estatutos, trago tudo sobre a CCB. Eles não são comentados, são documentos na íntegra, de 1928 até os dias atuais. Então são documentos oficiais da igreja. Para você entender o decorrer da igreja, ano após ano, como ela foi se tornando, como ela foi se chegando até onde ela está hoje. Então aqui nós temos a Assembleia de 61 e quando nasceu a parte do rebatismo. E aí tem a carta do Franciscão, mas não tem nada a ver com o rebatismo, a carta do Franciscão em 61. Então, na página 108 desse livro, eles vão falar sobre a doutrina do batismo. É ensinamento, não é a carta do Franciscão. São diversos ensinamentos, da 61, até que chega aqui a parte do batismo.
Tá aqui, a parte do batismo. Então, é o ensinamento de 61 dos irmãos brasileiros, da igreja brasileira. Nada a ver tem com o franciscano. Até porque a igreja do franciscano, a congregação cristã lá de Chicago, até hoje ela não faz rebatismo. Se fosse para ter rebatismo na igreja do franciscano, a igreja dele estaria rebatizando. Só que não. Nem a família dele, nem ele tampouco rebatizou. E aqui fala que eles dão uma nova forma batismal nesse ensinamento. E após essa forma batismal que eles dão, eles falam que eles só vão considerar irmãos aqueles que são batizados entre eles. Se não for batizado nesta igreja, você não é irmão deles. Você não é filho de Deus. Para você ser filho de Deus, segundo esse ensinamento aqui, você tem que ser batizado segundo eles. Segundo a fé deles, mas não segundo a fé apostólica. Não segundo a fé de Cristo. Então está aqui. Aqui ele traz. Se vocês procurarem o ensinamento de 61, vocês vão ver que é ensinamento e não é carta do irmão franciscano, viu? Cuidado para vocês não serem enganados. Cuidado, porque franciscano não manda carta falando sobre rebatismo. E aqui está uma carta, como eu já mostrei várias vezes, de 1976, deixando claro que o franciscano era contra o rebatismo, que ele não ensinava, que ele não era a favor. Eu vou virar aqui daqui a pouco e vocês vão poder ler essa carta aqui. Temos aqui a irmã Eliane lá da Itália, que pode ir lá conversar com esses irmãos e ver lá onde está arquivada a carta original e trazer aqui para vocês e até fazer um vídeo lá para mim. E nós vamos aqui apresentar para vocês essas cartas que foram mandadas para a Itália falando sobre o rebatismo. Queridos irmãos, não caia na armadilha do inimigo de se rebatizar ou acreditar no rebatismo. Porque nós temos que ter uma fé só, mas a fé é em Jesus Cristo. Não é a fé na igreja A, B, C e D. Igreja não salva ninguém. Denominação não salva ninguém. O que salva é Jesus Cristo. É Ele, o único e verdadeiro caminho. Disse o Senhor Jesus, sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então se não vai a Deus, vai através da igreja A, B, C, D, certo? Irmãos, eu não vou tentar entrar em outros costumes. Aqui tem irmãos fazendo outras perguntas. Podemos falar essa questão em outro vídeo. Mas aqui o tema é rebatismo. Perdoa eu no amor de Cristo. Mas para nós não misturar esses assuntos, podemos fazer outras lives e falar sobre esses assuntos aí. É um tema bastante interessante, irmão Valmir. Paz Deus, Deus te abençoe. Podemos tocar nesse assunto num outro vídeo. E... poxa vida, eu acho que eu concluí aqui o que eu queria falar, né? Franciscano, ele não ensina rebatismo. Em nenhuma das igrejas que ele iniciou, que ele teve comunhão, que ele teve contato, nenhuma prega ou anuncia rebatismo. Isso aí é uma exclusividade da igreja brasileira. É uma heresia única e brasileira. Existem outras igrejas aí, outras seitas, que elas pregam o rebatismo. Né? Existe, mas não ligadas à vertente do irmão Luiz Franciscano. Então, o ensinamento ele vem em 61, em 62 eles trocam a forma batismal. Então aqui está a Assembleia de 62, um documento, onde nesse documento aqui ele mostra que eles mudaram a forma batismal. Foi em 62 que foi mudada a forma batismal. Então, nesse documento aqui, você vai achar a mudança na forma batismal. E aqui está o documento de 61. Nesse documento de 61 mostra que essa carta que o Franciscano manda no Brasil, nada a ver tem com rebatismo. Cuidado, não caia aí na onda de pessoas mentirosas, tendenciosas, que não têm compromisso com o Evangelho, com Cristo, e nem com a verdade. A palavra de Deus nos alerta que os mentirosos não herdarão no reino dos céus. Certo? Os que amam e cometem mentira, tais não herdarão o reino dos céus. Fujam da mentira. Fujam. O pai da mentira é o diabo. E todos os que amam e cometem mentira são filhos do diabo. Se enganam achando que são crentes, que estão no caminho da verdade, que estão na graça maravilhosa, quando praticam a mentira. Quando essas pessoas praticam e ficam usando do subterfúgio da mentira, essas pessoas se enganam que são filhos de Deus, são filhos do maligno, filhos do diabo. Isso está escrito na palavra.
que o pai da mentira é Satanás. Então todos aqueles que amam, cometem, olha, qualquer mentirinha que for, que você estiver fazendo, você é filho do diabo. Peça perdão a Deus e viva a verdade, siga a verdade, para realmente você ser filho de Deus. Porque se você, qualquer mentirinha pequenininha que você fizer, você está sendo usado e sendo filho do diabo. Cuidado. Cuidado, porque os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Está escrito lá em Apocalipse. Que os que amam e cometem mentira, os tais não herdarão o reino dos céus. Então se tome bastante cuidado. Busquem se debruçar sobre a palavra de Deus, sobre as escrituras sagradas e buscar o conhecimento. Eu queria fazer até um vídeo mais curto, mas eu até já me prolonguei bastante. Eu acho que eu concluí todos os assuntos aqui que eu queria falar com vocês. É isso. Rebatismo, ele começa em 61 ali, os ensinamentos. Você concretiza, ele fica concretizado em 62. Em 62, eles mudam a forma batismal, certo? Até 62, não se tinha uma forma oficial. Às vezes, algum ou outro batizava em nome do Senhor Jesus, batizava em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas a declaração de fé da igreja vem, que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a posição oficial, que está escrito em documentos. Às vezes, algum outro quebrava esse protocolo. A partir de 62, aí oficializa, vai no estatuto, vai nos ensinamentos, oficializando agora uma nova forma batismal, anulando a forma antiga. Mas se anularam a forma antiga, todos os que anunciaram que a fórmula antiga estava errada, todos deveriam ser rebatizados. Porque agora estão anunciando que aquela forma é errada. Se aquela forma agora é errada, eles estavam batizados de uma forma errada. Eles precisavam ser rebatizados. Segundo a visão deles, né? É bastante lamentável. Se eles anunciam um novo evangelho, se eles anunciam uma nova doutrina agora, estão trazendo uma novidade, né? Eles deveriam entrar naquela novidade. Mas não anunciar a nova novidade e não se moldarem na nova novidade. É lamentável. Aí cai aquele ditado lá: faça o que eu digo e não faça o que eu faço, né? Então, é complicado. Complicado bastante. Mas, quem sabe ainda venha mais alguns vídeos, mas daí à luz da palavra de Deus. Daí nós vamos falar sobre a luz da palavra de Deus. E eu agora vou virar aqui a câmera para vocês poderem ver a carta do irmão Vitório. E vocês verem claramente o que o irmão Vitório diz para o irmão Luciano e Nicolas. Deixa eu ver se eu consigo virar aqui para vocês. Virei. Bom, a carta ela está em 76. Irmão Vitório Angre, ao querido irmão em Cristo Jesus, Nicolas Luciane. E a família, paz vos seja multiplicada e a graça vos seja aumentada. Bom, aí aqui ele vai dizendo, ele vai dando os ensinamentos para ele. E aqui ele chama a atenção do irmão Nicolas. Aqui ele está chamando a atenção do irmão Nicolas. E aqui para baixo, então ele diz a maneira como o Franciscão foi batizado. Está aqui, ó. Aqui fala quando o irmão Franciscão teve o ensinamento de Deus sobre o batismo. E aí ele deixa claro que o irmão Franciscão, quando recebeu a iluminação do Senhor, aqui ele vai dizendo, ele dando a explicação, né? Ele diz aqui da forma que o Franciscão recebeu a revelação do batismo, que foi em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fala, quando Deus fala com ele, ele batiza daquela maneira e nunca se julgou que estava errado e nunca ensinou de uma maneira diferente. E aqui ele chama atenção para ele não ficar lá se intrometendo com as igrejas italianas, para não ficar se intrometendo com os irmãos lá. E aqui ele deixa a maneira que o Franciscão foi batizado. Ele deixa bem claro a forma que o Franciscão foi batizado. Eu vou achar aqui para vocês verem.
Ele fala aqui também que quando a pessoa já batizou e já recebeu a regeneração, não deve ser batizado novamente. Aqui ele fala que o batismo é sepultar o homem velho, né? Ele tem o símbolo do sepultamento. Aqui ele usa a parte que eu usei de Romanos, que é um só batismo. Então, sei que ele dá bastante conselho aqui por irmão Nicolas, para ele não fazer isso, para ele ter cuidado, para ele não deixar a obra brasileira mal lá na Itália, certo? Depois eu posso ler na íntegra essa carta. Eu agora, é aniversário da minha mãe hoje, eu preciso almoçar com ela, então eu estou indo lá para a casa dela. Eu não tenho tempo para mim ler a carta inteira. Mas aqui, ó, aqui ele está dizendo bem claro que o batismo já achava batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então ele julgava que não precisava mais ser batizado novamente. Então, aqui ele deixa claro a maneira que o Franciscão foi batizado, a maneira que o Franciscão batizou, a maneira que o Franciscão batizava, e deixa clara essa carta que o Franciscão era contra o rebatismo. O Franciscão aqui já tinha falecido, ó. Já fazia praticamente 10 anos que o Franciscão tinha falecido. E aqui ele está pegando pesado com o irmão Nicolas, para não rebatizar e não ensinar rebatismo lá na Itália, para ele parar com isso, para ele ter cuidado. Ou porventura agora o irmão Vitório era mentiroso para inventar uma coisa dessa, uma carta dessa? Então, tá aqui um documento bem claro. Depois eu posso mostrar bem certinho para vocês o documento e ler a carta na íntegra. Eu não vou ter tempo mais, eu preciso concluir esse vídeo. Mas assim, meus irmãos, tenham um maravilhoso domingo. Deus vos abençoe a todos. Fique no amor, na graça e na paz de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos.